Olá, você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as propriedades de integrais. Gostou da ideia? Eu sei que você gostou. Clica no joinha aí, então, por favor. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E não se esqueça, tem que clicar no sininho para você receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Ok? Então vem comigo. Na aula anterior nós vimos um pouquinho sobre a história, de como surgiu o conceito de integrais. Eu vou colocar aqui algumas propriedades que definem o que pode e o que não pode ser feito quando se calcula uma integral. O que vale por aqui? Olha, a integral de a até b da função f de x dx, lembrando que f de x seria a base de um retângulo e dx seria a altura de um retângulo, é igual a menos a integral de b até a de f de x dx. Essa expressão aqui está dizendo o seguinte: se você quiser mudar o intervalo de integração, você até pode, desde que você coloque um sinal de menos antes da integral. Lembrando sempre que primeiro a gente coloca aqui embaixo o integrando menor e aqui em cima o integrando maior. Se porventura a for igual a b, então a integral de a até b de f de x dx ela é, por definição, igual a zero. Vamos supor que f e g sejam funções contínuas. Então, eu vou dizer que a integral de a até b da função constante c em relação a dx, ela vai ser a constante c que multiplica a diferença entre b menos a, onde c é qualquer constante real. Por outro lado, eu vou dizer que a integral de a até b da soma entre as funções f de x e g de x dx vai ser igual à integral de a até b de f de x dx mais a integral de a até b de g de x dx, ou seja, o operador integral ele se distribui sobre a soma, assim como aqui no item 4 mostra que ele também se distribui sobre a diferença. A integral de a até b de f de x menos g de x dx vai ser a integral de a até b de f de x menos a integral de a até b de g de x dx. E a terceira propriedade fala a respeito de uma constante vezes uma função sendo calculada a sua integral no intervalo de a até b. Então, nós vamos tirar a constante de dentro da integral, assim como se fazem limites e em derivadas, e calcula-se apenas a integral da função f de x dx no intervalo de a até b. Vamos colocar aqui um exemplo de como se calcula a integral. A integral de 0 até 1 da função polinomial 4 mais 3x ao quadrado dx se escreve como? Bom, nós vamos usar aqui primeiro a propriedade da integral da soma, então nós vamos separar. Isso é a integral de 0 até 1 de 4x dx, mais a integral de 0 até 1 de 3x ao quadrado dx. Nesta primeira integral aqui, nós vamos usar a integral da constante, que é, pega a constante e multiplica pela diferença entre os intervalos de integração. Tá aqui. Nessa segunda integral, nós vamos tirar o 3 de dentro da integral e vamos calcular apenas a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. 3 fica aqui, e essa integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx, nós vimos na aula anterior, que dava 1/3. Vou deixar o card aqui no cantinho para vocês correrem lá e verificarem por que dá 1/3. Então, 3 vezes 1/3 vai dar 1, 4 vezes 1 menos 0 vai dar 4, 4 mais 1 vai dar 5. Molezinha calcular essa integral, né? Outras propriedades que surgem quando se calcula integrais são: se f de x é uma função positiva, considerando o intervalo de a até b, a integral de f de x dx automaticamente ela vai ser positiva também. Então, se ela é maior ou igual a zero, a integral também tem que ser maior ou igual a zero. Se f de x é maior que g de x, considerando o intervalo de integração, então, automaticamente, a integral de f de x dx tem que ser maior do que a integral de g de x dx. Se, porventura, existe um valor mínimo de f de x, de forma que f de x é maior que esse valor mínimo e menor que o valor máximo, considerando o intervalo de integração,
Então, a integral da função f de x dx, ela vai ter que ser maior ou igual a m que multiplica b menos a e menor ou igual a m maiúsculo que multiplica b menos a. Isso acontece porque se a gente passar a integral aqui em m, passar a integral aqui em f e passar a integral aqui em m maiúsculo, nós vamos aplicar a integral da constante aqui embaixo e aqui em cima e vamos chegar nesta expressão e nesta expressão. O que isso significa? Eu coloquei aqui um exemplo, um desenho com a reta que representa o m maiúsculo, que é o valor máximo, e a reta que representa o m minúsculo, que é o valor mínimo. E aqui no meio, a gente tem a função y igual a f de x, que é menor do que o valor máximo e maior do que o valor mínimo. Então, a integral dela também vai ficar aqui dentro desse intervalo, né, entre o valor mínimo e o valor máximo. Como o cálculo integral surgiu de um problema que não está necessariamente, aparentemente relacionado à forma como o cálculo diferencial surgiu, Newton e Leibniz, eles estabeleceram uma relação que permite associar a derivada e a integral. Esta relação ela é chamada o teorema fundamental do cálculo. É um dos mais famosos resultados do cálculo e um dos mais preciosos resultados do cálculo. O que esse teorema fundamental do cálculo diz? Eu separei ele em duas partes. Na primeira etapa, na primeira parte, diz o seguinte: se f for uma função contínua no intervalo fechado de a até b, então a função g, que é definida da seguinte forma: g de x é igual à integral de a até x da função f de t dt para todo x dentro do intervalo de integração ab, a função g então vai ser uma função também contínua dentro desse intervalo e derivável. E aí, a derivada da função g é exatamente igual à função f. Então, esse teorema está dizendo que se você tem uma função f contínua, a função g também vai ser contínua e vai ser derivável desde que ela se escreva dessa forma. Se ela se escreve dessa forma, significa que quando você deriva g, você encontra f. A segunda parte do teorema fundamental do cálculo diz que se você tem uma função contínua no intervalo fechado AB, então a integral de a até b de f de x dx vai ser a primitiva avaliada no intervalo b, no ponto B, menos a primitiva avaliada no ponto A. Se você não lembra o que é uma primitiva, eu vou deixar o cardzinho aqui no cantinho direito, clica no izinho e você vai voltar lá na aula de primitivas. É facinho e é tranquilinho. Vamos ver um exemplo? Aqui eu coloquei o seguinte exemplo, bem simplesinho, molezinha. A integral de 1 até 3 de e elevado a x dx vai ser a primitiva avaliada no 3 menos a primitiva avaliada no 1, que é o famoso teorema fundamental do cálculo. A primitiva de e elevado a x é e elevado a x. Ela avaliada em 3 vai ser e elevado a 3. Ela avaliada no 1 vai ser e elevado a 1, que é igual a e. Então, essa é a representação desta integral. Este é o valor desta integral. Aqui eu coloquei aquele exemplo da aula anterior, a integral de 0 até 1 de x ao quadrado, e para vocês verem como que fica mais simples calcular a integral agora fazendo uso do teorema fundamental do cálculo. Thanks to Leibniz and Newton. Então, o que nós temos aqui? Qual que é a primitiva de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. E daí nós vamos fazer uma avaliação entre 0 e 1. X ao cubo sobre 3 no 1 dá 1 ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3 no 0 dá 0 ao cubo sobre 3. 0 ao cubo sobre 3 é 0, 1 ao cubo sobre 3 é 1/3. E lembra que tinha dado exatamente 1/3? Só que lá naquela época a gente calculou usando o limite e usando a construção dos retângulozinhos por falta e por excesso. Um resultado interessante que surge aqui, que envolve uma aplicação física, é o seguinte: considere V de t a velocidade de um objeto e S de t a sua posição num determinado instante t. Então, a gente vai dizer que a velocidade ela é a derivada da posição. Então, eu posso dizer que a posição é uma primitiva da velocidade. Logo, usando o conceito de integrais, o que é a integral de a até b da velocidade em relação ao tempo?
Bom, é a primitiva avaliada no B menos a primitiva avaliada no A. E a primitiva é a posição. Posição avaliada no B menos a posição avaliada no A. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente fazer juntos que envolve o cálculo de áreas e as integrais. Encontre a área da curva y igual a cosseno de x de 0 até b, onde b é um número entre 0 e π por 2. Bom, eu posso dizer que a área, ela é a integral, né? Ela vai ser a integral. O exercício me deu o intervalo de integração, que é de 0 até b, coloquei aqui, da função cosseno de x dx. Pelo teorema fundamental do cálculo, basta avaliar a primitiva do cosseno em relação a b e 0. A primitiva do cosseno é a função seno. Em relação a b e 0, vai ficar seno de b menos o seno de 0. O seno de 0, nós sabemos que é 0. Então, aqui vai ficar só seno de b. Como b varia entre 0 e π por 2, fiz o gráfico aqui, ó, 0 e π por 2 da função y igual a cosseno de x. E aí, ó, nós vamos ter esse pedacinho aqui que é a área que a gente está querendo calcular. Se colocarmos aqui o seno de b igual a seno de π por 2, o seno de π por 2 é igual a 1. Isso significa que essa área inteira aqui é igual a 1. Bacana, né? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Clica no joinha, não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo integrais. Até a próxima aula, um abração!